Cara, como planejador financeiro, eu acho que o investimento ele é uma forma de você fazer uma compra de forma mais consciente. O brasileiro ele tem essa dificuldade de, tipo assim, eu fui lá, visitei o É apartamento, imediatista, né? eu amei, é isso e tudo mais. E quantas vezes eu e a Fabiana, a gente queria mudar para um apartamento um pouco maior, ou para uma casa um pouco maior, a gente visitava, era o lugar dos sonhos. E aí, às Não vezes eu cabia no viro bolso. para ela e falo, e aí, vamos? É agora? Ela, não, vamos sentar, vamos pensar. E parece que não, porque eu sou o cara que fala um pouco mais e tudo mais. Mas eu também sou o cara que gosta de desafio, lembra lá do começo? Então, qual que é o conselho aqui? Cara, pensa, senta e planeja um pouco mais. Talvez, se você se planeja 1, 2 anos, você faz uma compra muito melhor. Foi o nosso caso. E aí, posso somar até com um testemunho. Poxa, a gente visitou um apartamento que era quase R$ 1 milhão. Na época, cara, não cabia de forma alguma no nosso bolso, nem se fizesse de tudo. E aí a gente foi, começou a se planejar e tudo mais. O que a gente fez? Comprou uma casa muito maior, muito mais bem localizada do que o apartamento, de leilão, pagou muito mais barato, fez a reforma, fez um mega investimento também. No final, a gente acabou pagando muito menos, a gente pagou pelo menos uns 30% a menos no valor total, 20% a menos, considerando valor pago pelo imóvel mais reforma, e ainda assim a gente agora recentemente vendeu essa casa, ganhou muito mais dinheiro do que se a gente tivesse Ou feito seja, com, sim. com um apartamento. Então, o que eu quero dizer aqui? Cara, é a compra planejada. Às vezes o teu impulso Você vai virar investidor de house flip, então. o teu impulso, ele vai fazer com que você tome uma decisão errada, Uhum, ou que você acabe pegando uma taxa de juros muito mais alta, que uhum. você não faça até um consórcio que muitas vezes pode caber muito melhor no teu bolso, de forma planejada também. Então, cara, o planejamento financeiro, ele é um segredo. O investimento, seja ele qual for, tesouro direto, ações, qualquer coisa do tipo que a gente conversou aqui, ele é um veículo que vai proporcionar essa conquista. Pois é, você puxou um gancho que eu tenho que aproveitar ele. Principalmente quando as pessoas falam, vocês ganharam dinheiro executando algo que também demanda conhecimento. Sim. Arrematação de imóvel de leilão, posse, não. Aí vai para uma outra coisa que só quem já fez sabe o quanto é trabalhoso. Na Elaboração de... verdade, quando a gente fez, a gente não entendia nada, né? Mas a gente foi atrás das informações. Exato, Ah, a gente estudou A gente bastante. estudou. elaborar Sim, projeto, sim. executar projeto, etc, etc, etc. Final das contas, tenho certeza absoluta que quando você olhou o resultado versus qualquer investimento, qual que foi muito mais rentável? Depende. Porque eu conheço os dois lados, É depende. que assim, A né? Quando gente a gente fala ganhou. de casa, a gente fala de reforma, fala de É que na verdade, obra essa casa a gente fez pra gente morar. pra gente Tudo morar. bem. Deus mudou os planos completamente. Eu investi uma grana que talvez se eu tivesse feito como Para um vender, investimento, eu não teria colocado ali. Então, por isso, nesse caso em específico, a gente ganhou algo equivalente ali ao a que eu um ganharia no investimento. mercado financeiro. Talvez com as movimentações, conhecimento que eu tenho, até no mercado financeiro eu ganharia um pouco mais. Mas a Uhum. diferença era mínima ali. Tem uma margem de erro Até para cima e para porque baixo. não era para vender, né? A É isso, é isso. princípio era a casa dos nossos sonhos que a gente ia morar pro resto da vida, Eu vi, né? acompanhei. Então não era uma Inclusive, casa para precisa ir venda. logo, porque a gente tá saindo, tá desocupando a casa em breve. Mas o recado que eu queria deixar é a importância do planejamento financeiro. Antes de investimento, antes de crédito, antes de consórcio, o planejamento financeiro é o que vai solucionar realmente essas dificuldades que o brasileiro tem como um todo e é o que vai trazer a possibilidade de enriquecimento. E eu acho que tem uma coisa que agrega aí, a gente tem uma regra de venda que é necessidade, perfil e estratégia. Perfeito. Só que necessidade, perfil e estratégia, eles só fazem sentido se o cliente realmente definir bem a necessidade dele. Uhum. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalham as pessoas em boas decisões financeiras é não terem convicção daquilo que elas querem. Então, acho que uma das coisas que mais atrapalham o consumidor no Brasil, principalmente de bens duráveis, e eu já passei por essa, em 15 anos vendendo consórcio, a gente aprende e ajuda os nossos clientes.
Mas uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha é o cliente não ter definido bem a sua necessidade. Então Isso ele, é um problema. exato, ele faz uma compra e muda de ideia sem a conclusão. Por exemplo, você acabou de dar um testemunho de uma mudança de planejamento, mas ela é diferente, porque ela é pós-conclusão do objetivo. Sim. Sim. Então ela não te trouxe ônus. Talvez ela, conforme você falou, ela não, ou você não usufruiu da forma como você imaginou que ia usufruir, ou não teve o rendimento que talvez você poderia ter tido por outro caminho, mas você também não teve ônus nenhum. Sim. Por quê? Porque você começou e terminou. Muitas pessoas, quando não definem bem suas necessidades, a coisa acaba degringolando por causa disso, porque muda no meio do caminho. E muita gente não tem a sabedoria de simplesmente, por mais que se sinta frustrado no meio do caminho por ter uma mudança de ideia, mas de entender a importância da conclusão, então, daquilo que se começou. Sim. Ou seja, que é o que você falou. Se eu fiz um investimento de 100 mil, planejando ficar com o meu dinheiro lá 24 meses, por mais que eu tenha mudado de opinião no meio do caminho, se eu me comprometi, eu fico os 24 Sim. meses. Então, se eu contratei uma cota de consórcio, eu termino a cota de consórcio. Se você comprou um imóvel para reformar, então você reforma o imóvel e não para a tua obra no meio, porque talvez você tenha mudado de ideia, entendeu? Você conclui. Sim. Então, acho que isso é muito importante tocar nesse ponto aí. É uma forma que muita gente perde dinheiro não concluindo os próprios Projetos, planos que tinham feito. Só isso. Então, essa definição, a consciência, a educação é uma parte bem importante. Eu vou começar com você, porque aí eu vou deixar a Fabi terminar. Tá. João, por favor, suas considerações finais. Gente, eu Só acho de que hoje, a gente falou de muito geralzão aqui, da né? próxima eu trago um estudo de investimento, Boa. a gente abre uma planilha e tal. Você Enfim. mostra o cliente que tem 10 milhões lá, esse tipo de coisa. Vai Beleza, lá. beleza. Mas o que eu queria trazer realmente, eu acho que... Obrigado pelo convite primeiro, Fê. Pô, eu que agradeço. É bem importante isso que vocês estão fazendo. Um bate-papo, uma conversa para trazer um pouco de educação financeira. O que Deus tem falado muito comigo é a importância da educação financeira para a população brasileira como um todo. E eu creio que, de fato, é isso para que Deus tem me chamado para o mercado, né? Para o business mesmo. É realmente para trazer um pouco mais de educação financeira. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, pode me seguir lá nas redes sociais. É jpedro_s. De novo, por favor. jpedro_s. jpedro_s. Isso. E eu tenho compartilhado um pouco sobre mercado financeiro, algumas notícias, e devo trazer um pouco mais também sobre educação financeira e também essa questão de planejamento, como que a gente faz para alcançar os nossos objetivos individuais e financeiros na nossa vida. Você vai produzir os conteúdos, né? Vou, e aí eu peço ajuda. Pega no pé Vou vir dele. de vez em quando mais aqui para pegar umas dicas. E aí vai lá e tudo assim mais. no off aqui, ó, pô, tem que começar. Então produz o conteúdo. Você tá fazendo um compromisso público aí, vai ficar gravado. Não, acontece qualquer coisa, eu falo, amor, isso é um bom motivo para você produzir um conteúdo. A minha Hoje- social media aqui. Eu pego no pé dele. Mas Fabi, suas considerações. queria agradecer vocês, né? Pra gente é uma honra a gente estar aqui. O João fala um pouquinho, né, Fabi? um pouco, Então né? vai você agora. Imagina. Pra gente é uma honra estar aqui com vocês, né? Poxa, fazia tempo que a gente não se via, Pô, mas legal, feliz. fomos padrinhos de casamento de vocês. Aí. Acompanhamos vocês bastante tempo, então é uma honra ver tudo que Deus está fazendo na vida de vocês e através da vida de vocês. Obrigado. Então, muito De muito nós, né? gratificante. Idem. É Muito recíproco. gratificante estar aqui, né?